Bom, vamos trabalhar hoje uma aula de cálculo diferencial integral. Nós escolhemos a integral imprópria como esse tópico. Então, uma primeira aula sobre integral imprópria. Bom, eu sou Alessandro Mendonça Nascerala, e nós vamos trabalhar integral imprópria. Esse nosso slide aqui tem algumas curiosidades, por exemplo, esse aqui é Newton, esse é Leibniz, esse é Euler, Descartes e esse aqui é Leibniz, brasileiro, né? Esse ainda está vivo. Então, esses aqui são alguns célebres matemáticos, né? Esse aqui eu coloquei porque eu também o considero como um grande matemático. Bom, vamos pegar uma situação didática envolvendo integral imprópria. Nós escolhemos a seguinte: a integral imprópria da integral, a integral que vai de 1 a mais infinito de 1 sobre x dx, eu quero saber se ela converge ou se ela diverge. Né? Então, nós temos uma integral, né, que vai de 1 a mais infinito, e queremos saber se a integral converge ou diverge. Para isso, a gente formulou um gráfico, né? Nessa situação didática, a gente formulou um gráfico no GeoGebra, que é um software livre de fácil acesso, e a gente quer resolver, a gente quer encontrar essa resposta, se ela é convergente ou divergente, justificando a resposta que a gente vai colocar ao termo da resolução dessa situação didática. Bom, nesse gráfico aqui, nós temos uma função em vermelho, que é a função f de x igual a 1 sobre x, que é justamente a função integranda, né? Então, f de x igual a 1 sobre x, que é o que está em vermelho. Nós temos a parte positiva dela, e nós temos a parte negativa dela, né? E tanto no primeiro como no terceiro quadrante. Bom, isso que está em azul aqui, essa parte pontilhada aqui, na verdade é o gráfico da primitiva da função f de x, ou seja, da função 1 sobre x. Essa que eu chamo é a primitiva da função 1 sobre x. Eu coloquei um f maiúsculo para identificar, assim como nós identificamos na matemática, né, no cálculo. O f maiúsculo como sendo a primitiva da função f é ln de módulo de x. Então, isso aqui é a primitiva. O comportamento da primitiva já foi dado aqui no gráfico, né? Nós temos também aqui esse intervalo aqui. Esse intervalo é do GeoGebra. A gente chama isso aqui de controle deslizante. Observe que esse controle deslizante aqui está no máximo aqui já, o máximo que foi colocado para ele, que foi 100, né? Então ele está indo de 1 a 100. Observe que 1 porque é onde nós estamos começando aqui a verificar o gráfico da integral sobre a curva, né? Então está indo de 1, no caso de 1 a mais infinito. Como o GeoGebra tem um problema de uma limitação de não poder colocar até infinito, então a gente colocou aqui em 100 para ter uma ideia do que acontece com o comportamento dessa função. A gente observou quando estava construindo esse gráfico que a área, né, da integral sobre a curva vai aumentando. A área está dada aqui, ó, esse bzinho aqui do GeoGebra. Então ele ia aumentando, conforme você aumenta o intervalo também vai aumentando, só que em determinado ponto ela começa a aumentar, só que mais lentamente, obviamente por conta da curva que vai diminuindo o seu espaço, ou seja, a sua área da integral sobre a curva em relação ao x aqui. Bom, aqui nós colocamos a integral, que a gente quer saber o que vai acontecer com ela, e aqui é justamente aquela área, né, nesse intervalo que está de 1 até 100. Essa aqui é a área, né? Se você fosse calcular a integral definida de 1 a 100, você já teria a resposta. Seria quanto? 4,61. Mas nós estamos querendo saber de 1 a mais infinito. O que acontece com essa função 1 sobre x? Quando você calcula a integral dela em de 1 a mais infinito, o que acontece com essa função? Quem vai ser essa área? Vai convergir? Vai divergir? Isso vai para mais infinito, menos infinito, ou vai dar um número real, né? Nós verificamos, ou então você não vai encontrar o limite disso aqui, né? Isso são esses conceitos que eu estou falando, são conceitos que foram trabalhados já acerca de integral imprópria. Mas para isso, para ficar mais claro, vamos relembrar esses conceitos, né? Relembrar a definição de integrais impróprias, para poder nós retornarmos na situação didática. Bom, então a primeira definição, nós estamos utilizando aqui como bibliografia básica Guido Risi, Thomas e Leitold, né? Colocamos uma definição da seguinte forma: seja f integrável
em um intervalo fechado que vai de A a T. Obviamente que esse T tem que ser maior que A, porque senão não faz sentido, né? Então, definimos a integral que vai de A mais infinito de f de x dx como sendo igual ao limite, né, da integral que vai de A a T, esse T indo para mais infinito, de f de x dx. Obviamente que isso aqui desde que o limite exista e seja finito. Tal limite denomina-se integral imprópria de f estendida ao intervalo que vai de A fechado, obviamente que A mais infinito tem que ser aberto. Perfeito? Então essa é a primeira definição que nós vamos utilizar para resolver aquela situação didática. Nós estamos relembrando algumas definições. Mas também para complementar essa definição, nós colocamos uma observação. Por quê? Porque quando a gente falou seja finito, e se ele não for finito? Né? Então vamos analisar aqui a observação. Se o limite da integral que vai de A a T, com esse T indo para mais infinito de f de x dx, for para mais infinito ou para menos infinito, continuaremos nos referir essa integral que vai de A mais infinito de f de x dx, essa integral imprópria, ou seja, isso vai continuar sendo uma integral imprópria. Né? Então, vamos continuar chamando de integral imprópria, mesmo ela indo para mais infinito ou ela indo para menos infinito. Né? E escreveremos como integral que vai de A mais infinito, de f de x igual a mais infinito, ou a menos infinito. Esse tipo de situação, nós vamos nos referir dizendo que essa integral, ela diverge, ou seja, ela é divergente. Né? Então, quando for para mais infinito ou quando for para menos infinito, né, a gente vai dizer que essa integral diverge. Quando que ela converge? Ela converge quando ela for para um número real, ou seja, quando ela for finita. Se o resultado for um número real, então a gente vai dizer que ela converge, conforme foi colocado lá na definição, certo? Então, já sabemos quando é que ela diverge, quando é que ela diverge. E se o limite não existir? Vamos considerar também, então, que ela diverge, ok? Bom, agora vamos retornar, então, na nossa situação didática colocada no começo da aula. Bom, na situação didática, vamos pegar aqui o gráfico, para a gente poder analisar melhor, a gente está observando o quê? Nós queremos calcular, nós queremos saber o que está acontecendo com a integral que vai de 1 a mais infinito, de 1 sobre x dx, ou seja, a integral de 1 sobre x dx e de 1 a mais infinito. O que acontece com essa integral? Ela converge ou ela diverge? Bom, pela definição de integral imprópria, a gente viu que isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual a limite, né? A limite de integral, né, de 1 a t, com esse t indo para mais infinito, né, conforme está aqui, ok? De quem? Da função, integrando, no caso, 1 sobre x dx. Perfeito? X. Ok? Bom, perfeito. Ora, mas nós sabemos que a integral que vai de 1 a t de 1 sobre x dx, nós já sabemos aqui, ó, e nós sabemos também por outras definições anteriores, que é ln de módulo de x. Ora, então isso aí a gente pode dizer que o limite, né, de t com t indo para mais infinito vai ser quem? Vai ser ln de x, isso indo de 1 até t. Perfeito. Né? Ora, mas quem é isso aqui? Ora, isso aí vai ser o limite, usando o teorema fundamental do cálculo, né? Um t ainda mais infinito, né? T ainda mais infinito, de ln de t menos ln de 1. Ora, mas ln de 1
Sabemos que isso é zero. Então, quem é o limite de ln de t com t indo para o infinito? Ora, está aqui o gráfico de ln de x. Eu posso chamar de ln de t, não tem problema algum. Esse t seria variável, como x é variável aqui. Então, o que acontece? Quando esse t, quando isso vai para mais infinito, quando eu aumento isso tão grande quanto eu queira, o que acontece com a função? Ela também aumenta. Um pouco mais lentamente, mas ela também aumenta. Ou seja, ela vai para onde? Ela vai para mais infinito. Isso fica claro aqui no gráfico. Mas se eu ainda tiver alguma dúvida, você observar quem é ln de t. Quanto maior for o t que eu colocar aqui, quanto maior tiver o t, maior será o resultado nessa função. Ou seja, serão os valores que eu vou encontrando. Ou seja, então isso quer dizer que isso vai para onde? Isso vai para mais infinito. Se isso vai para mais infinito, isso quer dizer então que diverge. Ou seja, a integral de 1 para mais infinito, de 1 sobre x dx, é divergente. Ok? Bom, vamos formalizar agora isso que eu escrevi, que a gente fez aqui algumas anotações, mas vamos formalizar. Bom, formalizando, dando uma solução um pouco mais formal, aqui está bonitinho o que eu acabei de explicar. Integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x dx, é igual ao limite da integral de 1 a t de 1 sobre x dx, com t indo a mais infinito. Isso é igual a ln de t, aqui é ln de 1, obviamente, porque é o inicial, Então aqui um errinho, Então aqui é ln de 1, tem ln de t menos ln de 1. Esse ln de 1 aqui que é zero, Então o limite de ln de t com t ainda mais infinito, isso vai para mais infinito, como foi visto anteriormente. Portanto, a integral imprópria diverge. Então nós respondemos e justificamos a situação didática colocada no início da aula. Bom, essa é a nossa aula. Eu sou Alessandro. Aqui tem nosso e-mail, nacerala.alessandro.gmail.com. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato conosco. E aqui é uma situação didática que aconteceu em uma sala de aula. Bom, obrigado.